Oi, eu sou a Alexandra Gurgel, você está no Alexandrismos e o vídeo de hoje é sobre machismo e pressão estética. Como essas duas coisas estão vinculadas. É um pequeno grande textão. Vamos lá, vem comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver vendo isso, meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem. Bom, vamos começar esse vídeo porque ele é um grande textão. A gente vai dar uma grande volta para conseguir entender qual é a ligação de pressão estética e machismo. Então, tenha paciência, assista até o final e vem comigo. E pra gente poder começar a entender essa história, a gente precisa falar sobre machismo. Não foi do dia para a noite que o machismo foi construído e instaurado. Ele não é fruto de algo atual, e sim acompanha as culturas das quais somos herdeiras há milênios. Por isso, o machismo não tem origem, nacionalidade e nem precisa de outros sistemas e classes sociais para existir. Isso quer dizer, basicamente, que o machismo está presente em todos os tempos históricos que temos conhecimento. Ou seja, tá na história da humanidade, meu amor. Mas por que a gente só passou a enxergar o machismo há pouco mais de um século atrás? Talvez pelo fato das pessoas lutarem ainda muito pouco contra ele, uma vez que tudo que rege o ser humano foi e continua sendo moldado por esse sistema machista. E quando eu digo tudo, eu tô falando do Estado, da igreja, da economia, da educação, das indústrias, das classes, dos preconceitos. Deu pra entender então que é uma hegemonia. A gente encontra em maiores incidências em países como o Brasil, por exemplo, e em menores incidências como a Suécia, por exemplo. Mas é uma realidade. E sempre que a gente vai falar de machismo, a gente fala de construção social. O que é construção social? Quando algo é construído, aquela coisa não foi encontrada ou descoberta. Ela foi trazida à existência, ela foi criada pela atividade intencional de uma ou mais pessoas. Por isso, quando a gente fala de construção social, quando a gente diz que algo foi construído socialmente, a gente está falando que aquilo construído socialmente foi edificado por uma sociedade, ou seja, por um grupo de pessoas organizado de certa forma a partir das suas necessidades, interesses e valores. Então a gente tem que pensar que todos nós somos socializados da mesma forma, não é mesmo? Todos nós estamos na mesma sociedade. E a gente adquire, por meio da cultura, uma série de informações consolidadas socialmente, que nos dizem como classificar e hierarquizar as coisas, as ideias, as pessoas e tudo. Embora haja variações dessas hierarquias e classificações dentro de uma mesma cultura, de uma mesma sociedade, o que a gente aprende no geral é a mesma coisa. E desde sempre a gente aprende também a posição de uma coisa em relação à outra. Por exemplo, ser mulher significa não ser homem, e ser homem significa não ser mulher. E esse esquema de pensamento binário também cria uma série de características comportamentais, maneiras de pensar e escolhas que podemos ou não fazer ao longo da vida. Por isso, quando a gente fala que a nossa sociedade é machista, a gente fala das associações que fazemos com ser mulher e ser homem, e o que essas associações significam na nossa sociedade. Por exemplo, uma característica que é associada a ser mulher, ser emotiva. A gente ensina as mulheres a serem emotivas, que tá tudo bem falar os seus sentimentos, que tá tudo bem chorar, que tá tudo bem expressar como você se sente, porque afinal de contas você é mulher, você é emotiva. E esse tipo de comportamento é reforçado positivamente para as mulheres. E isso poderia ser só uma suposta diferença de gênero. A mulher é emotiva e o homem não, que não existe. Mas essa suposta característica da mulher de ser emotiva, positivada em algumas situações, mas em outras não. E essa suposta diferença se torna uma desigualdade quando essa emotividade que a gente associa ao ser mulher é entendida como negativa em espaços que concentram poder e prestígio na nossa sociedade. Como, por exemplo, uma mulher CEO de uma empresa, ela não pode ser emotiva, ela tem que ser fria, ela não pode chorar. Uma mulher presidente do Brasil, como a Dilma foi, ela não pode chorar, ela não pode ser emotiva. Uma chefe de nação não pode chorar, não pode ter emoção, tem que ser fria. Então a mulher, quando ela é emotiva, nesses casos, ela é mal vista. Ou às vezes ela nem chega lá se ela já se mostrou emotiva antes. Isso é um estereótipo de gênero. A gente tá falando que mulher, por ser mulher, automaticamente ela é emotiva. E esses estereótipos de gênero, eles são criados dos 5 aos 7 anos de idade. Não é à toa que até hoje fábricas e lojas de roupas infantis insistem no tema cor-de-rosa, boneca pra menina, e carro azul e combate pros meninos. Não é à toa que até hoje o melhor elogio pra se dar pra uma menina é linda, e pros meninos é que ele é esperto. Ou seja, a mulher é julgada pela aparência e o homem pela sua capacidade. Não é à toa que até hoje se fala que as mulheres têm instinto materno, aquelas que brincam lá de boneca, e que os homens são os provedores, porque eles são lá os super-heróis, os poderosos. Não é à toa que o sonho de toda menina em um desenho ou uma história infantil seja encontrar o príncipe encantado, que no caso é o homem. E só quando ela encontrar esse príncipe, ela será de fato uma princesa. E não é à toa que pra ser uma princesa, você precisa ser, adivinhe, perfeita. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda, deixa um like, hein? Essas foram apenas algumas das centenas de coisas que a gente poderia ter citado aqui como estereótipos de gênero, que são construídos na nossa infância e perpetuam, e vão perpetuando, geração após geração. Assim fica mais fácil a gente entender que a nossa construção social, ela é androcêntrica. O que é isso? Que o homem é o centro. Os homens fazem e aplicam as leis, partindo da visão que eles têm de mundo, de acordo com o que eles vivenciam. Isso rola há muito tempo e tem influência direta em como a sociedade enxerga a mulher. Assim, a gente
chega ao ponto central do sistema patriarcal machista, que é a eterna vigilância sobre o corpo da mulher. Ou seja, a mulher é vista como uma posse. Eu não sei se vocês sabem, mas 88 anos atrás, as mulheres ainda estavam judicialmente vinculadas a um homem, seja marido ou pai, sendo de fato uma propriedade masculina. Eu tô falando de menos de um século atrás, em que as mulheres não tinham direito ao voto, precisavam dos homens para ter acesso ao estudo, trabalho e vida social. É real isso, gente, é real. E hoje, apesar do direito conquistado, ainda existe o desafio de mudar práticas sociais para que o direito seja de fato consolidado, efetivado, especialmente no que diz respeito à autonomia em relação aos nossos corpos e no combate à violência. Por isso, por mais que as leis tenham mudado, as questões culturais e religiosas continuam presas aos moldes antigos. Ou seja, a mulher é propriedade do homem. E ainda assim, até hoje, é necessário um código que defina essa propriedade. Aí a gente fala de aliança de casamento, um tratamento diferenciado para a mulher se ela for casada ou namorada de um amigo, porque você não quer incitar que a mulher pule a cerca, essa coisa de mulher não pode trair, e uma vigilância completa sobre o corpo dela, né? Uma mulher que se dá o respeito, ela tem que se vestir de certa forma, uma mulher que se veste daquela outra forma é uma piranha, uma vagabunda. Então, o que ela veste, o que ela usa, o que ela não usa, tudo isso é um controle. A sua posse tem que corresponder às suas expectativas. Então ela tem que se vestir de acordo com o estado civil dela, de acordo com os filhos que ela tem, para que não pegue mal na sociedade. Isso tudo faz a gente entender que o corpo da mulher não é dela. O seu corpo não é seu, é de quem paga as suas contas, dos seus pais, do seu marido. O seu corpo não é seu, é de quem dorme com você, do seu namorado, do seu marido, relacionamento abusivo, de posse, de você é minha, se você não for minha não vai ser de mais ninguém. Seu corpo não é seu, do seu chefe, fala a roupa que você tem que ir, o jeito que você tem que ir no trabalho, que você tem que emagrecer ou engordar, você tem que ser diferente do que você é. Seu corpo não é seu corpo é da igreja. Você não pode decidir sobre o futuro de algo que está dentro de você. Seu corpo não é seu, dos homens que te estupraram. Você pediu, né? Tava bêbada. Também sair de mini saia? Você não é aquela que já participou de sexo grupal? E finalmente, seu corpo não é seu, porque você não é boa o suficiente. Afinal de contas, você nunca vai ser perfeito. E nenhum homem que se preze adquire uma posse que não esteja em perfeitas condições, não é mesmo? Ou seja, a mulher precisa ser perfeita nos seus comportamentos e na forma como se expressa esteticamente, como se mostra pro mundo. E qual é o ideal estético vigente? Pois é o famoso padrão de beleza, que por meio, principalmente dos meios de comunicação, cria um ideal de peso, de altura, de cor de pele, de tipo de cabelo, de cor de olhos, de tamanho de boca, de tamanho de peito, de tamanho de bunda, de tamanho de cintura, de tamanho de bochecha, de cor de dente, de tamanho de unha, de cor da unha, de largura de nariz, que se a gente for parar pra analisar, quase ninguém se encaixa. E o nome disso, adivinha o que é? Pressão estética. Por isso que ela nasce no machismo. E sim, a pressão estética atinge os homens também, mas de uma forma extremamente mais leve. Aí você vai achar que é loucura da minha cabeça, mas não é. Porque um homem não vai ser considerado menos profissional se ele for careca, se ele não usar maquiagem, se ele não usar salto alto, se ele for idoso, se ele não se vestir de acordo com a moda, porque ele pode ser excêntrico, se ele tiver uma barriga de chope, ele não vai ser considerado menos profissional por isso. A mulher, ela vai ser criticada em toda a sua aparência. Peso, tipo de sapato, a roupa que tá usando, o rímel, o batom, a maquiagem, o cabelo, como tá usando esse cabelo, que joias você tá usando, se você não tá usando é estranho, se você tem tatuagem ou não, os brincos, a bolsa, a pulseira que ela tá usando. Ela vai ser avaliada nisso tudo antes de ser avaliada sobre o que ela tem a dizer. Peso e aparência da mulher é tratado como assunto público, como se ela tivesse sempre precisando primeiro ser aprovada como um enfeite, como uma fachada comercial, para só depois ela poder ser avaliada como profissional. Essa desigualdade, lembra, na abordagem da aparência, faz com que a mulher não tenha a mesma igualdade de oportunidade que os homens, que não são julgados por isso. Muitas mulheres perdem oportunidades aqui, ó, e os homens não perdem oportunidade por isso. Os homens vão ultrapassando, ó, aqui, ó, tá aqui em cima, vocês nem estão vendo a minha mão. E essa necessidade de atender essa pressão faz com que as mulheres sejam prejudicadas em sua vida profissional e social. Isso porque antes mesmo de aprender a ler, as meninas já aprendem a passar batom e ter medo de engordar. A mulher tem que aprender a cozinhar, ela tem que aprender a se vestir, ela tem que aprender a se arrumar. Tudo isso é um fator primário na vida da menina, da adolescente, da mulher. Estudar, ter uma vida social, ter uma carreira é um fator secundário na vida dela. O que importa, antes de tudo, é que ela aprenda a controlar e alterar o próprio corpo para que as coisas possam acontecer para ela, para que elas se encaixem em algo que elas desejam almejar, porque elas só vão conseguir aquilo se elas tiverem a aparência tal.
Por isso que a aparência é o centro da vida da mulher. Na infância a gente passa isso, e na puberdade nosso corpo vai mudando, vão chegando hormônios, a gente menstrua, o peito aumenta ou não, a bunda cresce ou não, o nosso corpo vai ficando diferente. E é aí, nessa fase, que as mulheres fazem de tudo pra se encaixar, e é aí que se depara com anorexia, com bulimia, com transtorno alimentar. O impacto disso tudo na vida da mulher varia de problemas com a autoestima até insatisfação constante com o próprio corpo, o ódio ao próprio corpo. E essas variações que geram todos esses distúrbios, elas podem chegar até a morte. Lembra do vídeo do Garotas Bonitas Não Comem? A menina de 11 anos que se matou na Irlanda, magra, loira, 11 anos, ela se matou, escreveu com o próprio sangue: Garotas Bonitas Não Comem. Toda mulher provavelmente tem uma história pra contar em relação a isso, mas mulheres diferentes sofrem de formas diferentes diante desse imenso monstro que é o patriarcado. Mulheres negras sofrem de uma forma, mulheres gordas sofrem de uma forma, mulheres lésbicas sofrem de outra forma, mulheres trans sofrem de outra forma, mulheres magras sofrem de outra forma. Que em menor ou maior grau tem mulheres que sofrem muito mais do que a pressão estética, pura e simplesmente. Uma mulher gorda, negra, lésbica e trans, por exemplo, sofre muito mais que uma mulher magra e branca, e hétero e cis, entende? Tem mulher que tem mais opressão em cima, entendeu? Que é mais difícil a luta, mas isso não diminui o seu sofrimento. O nome disso é sororidade. É a gente ser solidária com as mulheres, ter empatia pelas mulheres, entender que cada uma tem a sua luta, cada uma tem a sua história, cada uma tem uma opressão em cima. Por isso que quando uma mulher julga a aparência de outra mulher, ela tá reproduzindo machismo. Nós mulheres estamos inseridas nessa sociedade, nós fomos criadas machistas, nós fomos criadas com um pensamento machista, nós somos essencialmente machistas, porque a gente aprende a viver dentro desse sistema, e é muito difícil sair desse sistema. Por isso que quando a gente fala de desconstrução, o que é uma pessoa desconstruída? É uma pessoa que tá quebrando todos esses paradigmas que foram construídos socialmente, que a gente aprendeu aqui, tá quebrando tudo isso e tá descobrindo uma nova forma de ser e de existir socialmente. Só que tudo isso é nadar contra a maré, é nadar contra tudo que foi ensinado pra gente, é nadar contra tudo que as pessoas até hoje praticam, entendem como normal. Você não estar dentro da normalidade, você é um problema, você é anormal. Você não tá seguindo o que foi ensinado. Na minha época não era assim. E aí você entende as dificuldades de vídeos como esse, de conteúdos como esse, de assuntos presentes nesse vídeo serem conhecidos pela população em geral, serem distribuídos pra grande massa, tá na TV, porque é nadar contra a maré, é ir contra o sistema. É por isso que vídeos como esse tem muito ódio, porque as pessoas vão ficar julgando e falando que é tudo mentira, que meu Deus do céu, é mimimi. E não é, não é, faz parte da nossa história. A mulher que vai contra esse sistema, ela é desacreditada. Tudo o que ela faz perde o seu valor. A gente tem que entender que feminismo não é o contrário de machismo. Machismo é tudo isso que a gente já falou aqui. Feminismo, sabe o que o feminismo quer? Quer que isso aqui, ó, que a gente tava falando aqui em cima, faça isso aqui, ó. Que a gente não precisa mais ser julgada pela nossa aparência, pelo formato de corpo, quem a gente é. A gente quer ter a mesma igualdade de oportunidade que os homens, para que todo mundo cresça junto. Feminismo não é isso aqui. Não é mulher em superioridade, é mulher em igualdade. Tem muita gente que confunde isso e gera um monte de discussão besta. É apenas isso, ó, igualdade de gênero. A gente quer os mesmos direitos, a gente quer poder alcançar os mesmos lugares nas empresas, a gente quer poder ter o direito de viver e existir, de ser como quiser, sem ser julgada pela aparência ou por como nós somos. A gente só quer existir. Hoje em dia a gente já tem uma luta feminista, a gente já tem mulheres unidas quanto a isso. Ainda falta muito mais, mas a gente já tem um movimento, a gente já conquistou muita coisa e a gente pode conquistar cada vez mais. Por isso, repense as suas atitudes, repense a sua vida, pensa na sua construção, cada uma tem uma história, mas é importante que você entenda que o seu corpo, ele tem que ser seu. O seu corpo tem que ser seu. Você tem que tomar posse do seu corpo e não ser posse de mais ninguém. Não quer dizer que você não possa casar, ter filhos e se relacionar com homens. Eu sou feminista e não odeio os homens, não tem nada a ver. A gente tá falando de um sistema, tá? A gente não tá falando do seu namorado, do seu marido ou do seu pai. A gente tá falando de um sistema. O que a gente tá falando aqui é pra que esse sistema seja desconstruído. Então tome posse do seu corpo, tome posse de quem você é, porque o seu corpo, ele é seu. Você tem que entender isso. Um beijo, queijo, carega,